O Balanço Geral segue com a sabatina dos candidatos a prefeito de Porto Alegre. A entrevista de hoje vai ser com César Augusto Pontes Ferreira, do PCO. Vem para cá, César Augusto. Obrigado pela presença aqui no estúdio da Record. Como vai, amigo? Representante do PCO, muito obrigado por ter vindo até aqui. 56 anos, natural de Curitiba, lá no Paraná, né? Aposentado, candidato a vice é o Ulisses Lima, também do PCO. César Pontes é candidato pela primeira vez nas eleições. Seja bem-vindo. Vamos contar 20 minutos para o senhor falar aqui das suas ideias, suas propostas, né, caso seja eleito prefeito de Porto Alegre. E eu quero começar perguntando o que eu já perguntei para os outros candidatos que vieram aqui, né? A situação da enchente que nós tivemos histórica aqui na capital. Poderia ter sido evitada ou não poderia? Boa tarde. Boa tarde. Poderia ser evitada. É um assunto que vai predominar as críticas durante essas eleições. Todos os partidos, de algum modo, vão criticar a conduta tanto do nosso prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, quanto do nosso governador, Eduardo Leite. Por quê? Ocorre que a verba destinada, deveria ser destinada a preservação do sistema de defesa em relação a enchentes e desastres, ele não foi devidamente cuidado, né? Não houve por parte dos nossos gestores públicos a preocupação de realizar a lição de casa. Qual era a lição de casa? A lição de casa seria a manutenção desse sistema. Esse sistema ele foi construído em função do que aconteceu em 1941, que foi uma enchente histórica, né? Isso. E ele foi concluído no início dos anos 70 com a capacidade de suportar a elevação das águas até 6 metros. Né? Então, como essa enchente ela atingiu cerca de 5 metros e 35 ou 38 centímetros, se fosse bem mantida toda a estrutura que estava... Evitaria, será? Como? Será que evitaria se fosse bem cuidado dessa estrutura? Sim, segundo os técnicos e as pessoas que são especialistas nesse assunto, eles dizem que sim. Então... mas suponhamos que não tivesse acontecido uma enchente que fosse tão com as dimensões que se apresentou essa. Né? O sistema, se estivesse funcionando, se as comportas que ficam ali na margem do rio, junto àqueles muros que foram construídos da Avenida Mauá, se essas comportas fossem bem mantidas, elas iriam certamente preservar a cidade se fosse uma enchente de menor impacto, vamos dizer assim, né? Destrutivo, no caso. Mas se fosse mais, ainda assim, esse sistema de contenção iria retardar bastante, vamos dizer assim, o alagamento do centro histórico, e as pessoas, se fossem bem instruídas, se houvesse um plano de evacuação, se houvesse sirenes, se houvesse uma preocupação bem detida dos nossos gestores, no sentido de instrumentalizar essas pessoas, orientar essas pessoas, certamente o impacto seria bem menor. Né? Então, eu acho que nós não podemos deixar de responsabilizar os nossos gestores públicos, porque eles foram, no mínimo, negligentes com relação à tarefa que deveriam cumprir a contento. Né? E é assim, no primeiro governo do Eduardo Leite, ele, a cada ano que passava, a verba destinada para esse tipo de manutenção de estruturas que cuidam desse tipo de assunto, né? Ele foi destinando cada vez menos. Né? E nesse último ano, no ano presente que nós estamos, ele foi avisado com antecedência por especialistas, professores da URGS e outras pessoas que também conhecem a respeito do assunto. Ele foi informado de que viria
uma virada de tempo que poderia provocar estragos muito grandes. Eles fizeram ouvidos moucos para esses avisos e, em consequência, somado a isso, né, todos os problemas que apresentaram o sistema de defesa facilitou muito o alagamento e causou a tragédia que nós estamos tentando remediar agora, né? O senhor, sendo prefeito de Porto Alegre, sua primeira providência com relação a esse sistema de proteção da cidade, qual seria essa providência? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que fazer um estudo profundo, né, para saber o que deve ser consertado e se existe a necessidade de ampliação. Só que isso, amigo, é o seguinte, isso aí fica, vamos dizer assim, isso aí depende do orçamento anual. E esse orçamento é um orçamento muito exíguo, ele é muito pequeno, né? E então, como resolver, então? Existem algumas possibilidades. Existe a possibilidade, por exemplo, de, uma vez na prefeitura, nós façamos uma convocação da população para se manifestar em relação a isso, para que discuta isso em fórum apropriado, né? Quais seriam as medidas a serem tomadas. É claro que os especialistas também fariam parte desse encontro, mas as questões seriam discutidas dando um poder decisório bem amplo para a população. Ou seja, a população fica empoderada, a população ganha protagonismo e o Estado mantém uma relação em que ele devolve para as pessoas a responsabilidade ou reparte a responsabilidade no sentido dessa população mobilizada fazer cobranças apropriadas para que as autoridades constituídas se sintam pressionadas e cumpram aquelas promessas que fizeram durante a campanha política. Mas o dinheiro para fazer toda essa mudança? O dinheiro depende desse orçamento. Como esse orçamento é pequeno e nós temos que gastar isso em obras que já iniciaram, em parte, uma grande parte desse orçamento vai para a esfera federal. Quando nós recebemos o repasse, nós recebemos muito desidratado esse repasse. Então, o dinheiro que chega não é suficiente para resolver problemas desse tipo. Então, nós do PCO, nós pregamos o calote da dívida interna como solução para... Não pagar essa dívida. Não pagar a dívida. Não pagar a dívida. Para aplicar esse dinheiro... Exatamente. Nós vamos ter mais recursos para aplicar nessas obras de infraestrutura que dão segurança à população. Mas não viria uma batalha judicial e a cobrança, quem sabe, lá na frente, com juros, e aí? Sim, amigo, isso pode acontecer. Essa disputa judicial pode acontecer. Mas uma vez que nós estivermos na administração, isso aí vai fazer com que nós tenhamos um poder de convocar a sociedade a nos apoiar, porque isso aí beneficia a sociedade, né? Então, se nós conseguirmos esse apoio, nós vamos criar uma situação em que os outros poderes e as outras forças da sociedade terão que ter muito mais cuidado para lidar com esse assunto, uma vez que nós vamos ganhar, de certa forma, o apoio da população. O senhor, sendo eleito, vai pegar Porto Alegre no ano que vem, né? Com muita gente ainda fora de casa, provavelmente, né? Muitos empregos que se perderam, indústrias, empresas que fecharam. Como resolver essa questão, moradia e empregos? Pela mesma linha, companheiro. Nós precisamos ter um orçamento que comporte o investimento no sentido de minorar esses problemas para as pessoas que foram muito atingidas, né? Perderam tudo, perderam casa e estão numa situação em que dependem, né, de uma ajuda externa, né? E isso também é uma preocupação que nós temos, por exemplo, com relação à contemplação de alguns benefícios para essas pessoas que foram muito prejudicadas. Nós teríamos que ter um recurso que nem o governo federal dispõe. Porque essa ajuda que foi feita pelo governo federal, que procura reparar
algumas arestas, ou seja, procura atender a necessidade de algumas pessoas, esse é um recurso muito limitado também, né? Houve aí, por exemplo, a liberação de cerca de R$5.000 para as pessoas que foram muito atingidas, né? Certo. Mas isso não vai atender toda a demanda. Grande parte dessas pessoas que perderam tudo, elas vão acabar não sendo contempladas com isso. Porque existe todo um processo burocrático que vai selecionando as pessoas e é uma espécie de funil. Só chega lá embaixo, né, no momento de receber o recurso, uma parte muito pequena dessas pessoas que requisitaram esse benefício, né? Então, nós achamos que o calote também é um remédio para fazer com que o município tenha mais receitas e possa aplicar no sentido de minorar o sofrimento dessas pessoas. Tá. No caso da segurança, por exemplo, nós propomos a extinção da Guarda Municipal. Por quê? A Roma. Porque é uma polícia que não respeita os direitos básicos do cidadão, principalmente os direitos básicos das pessoas em situação vulnerável nas ruas, né? A gente tem um histórico aí de desrespeito a esses direitos. Eles roubam coberto, eles tiram a identidade dessas pessoas, eles dão banho de água fria nessas pessoas, eles chutam as pessoas como se essas pessoas fossem lixo. Tá, E essas pessoas precisam do amparo do poder executivo. Nós podemos desenvolver certos programas que contemplem essas pessoas e não deixem essas pessoas numa situação de tanta vulnerabilidade assim, né? Não traria um impacto na segurança? Porque teríamos uma força a menos para, por exemplo, cuidar do patrimônio de Porto Alegre? Não, eu digo o seguinte, amigo, que nós temos polícia demais no Brasil. Nós temos vários tipos de polícia e o que a gente tem percebido a partir do estudo de depoimentos nos últimos 40 anos, que aumentar o efetivo policial e gastar muito com armamento de ponta, isso aí não reduz a criminalidade, né? No máximo que pode acontecer é, num primeiro momento, haver uma queda de 1 ou 2 pontos, mas depois tudo volta ao normal. Por quê? Porque essas corporações, elas estão preparadas de uma maneira a intimidar principalmente as pessoas que moram na periferia. As pessoas que moram em condição mais, vamos dizer assim, mais confortável, as pessoas de classe média alta, né? As pessoas que usam terno limpinho, gravata, esse tipo de coisa, né? Essas aí recebem um tipo de tratamento pela polícia militar. Agora, as populações, as comunidades de periferia, eles são tratados de maneira desrespeitosa, como cidadãos, como se fossem cidadãos de segunda classe. Mas de que forma poderíamos fazer o enfrentamento, por exemplo, ao crime organizado, que não é dever primeiro do município, mas é também do município, sim, né? Também. Bom, nesse caso aí a gente pode citar a experiência que foi feita em Cuba e que deu certo. Para que as pessoas se sintam mais próximas da autoridade policial e tenham alguma confiança, para que a polícia não seja um exército de ocupação que só é chamado quando acontece alguma ocorrência e que sai chutando porta e assim, intimidando todo mundo, né? Seja suspeito ou não, eles intimidam, né? Isso é uma prática comum nas periferias. Nós sugerimos que se faça a experiência que foi exitosa em Cuba, que são os conselhos populares, né? Esses conselhos populares por bairro se discutem os seus problemas e elegem uma polícia da confiança dele, ou seja, de pessoas que pertencem à comunidade, que recebem essa incumbência e que são muito mais próximas das pessoas e vão respeitar o direito dessas pessoas, como a polícia militar não costuma fazer. Falamos sobre a cheia, sobre segurança pública, vamos falar sobre saúde. Qual é a sua proposta para fazer com que as pessoas que vão a um posto de saúde, ao hospital, não fiquem horas aguardando pelo atendimento médico? Como resolver isso? O SUS é uma vitória, né? Mas o SUS tem muitas limitações. E essas limitações também elas dependem de verba, elas dependem de dinheiro. Então a gente volta àquele primeiro tema que diz respeito à dívida interna. A nossa dívida aqui do município é de 1,5
600 bilhões de reais. Né? Então, cada remessa que a gente faz para o governo federal, ele nos repassa uma ínfima parte disso. Então, nós não temos como aplicar isso. Acontece também que esses problemas estruturais que dizem respeito à educação, à saúde, à segurança, né, e à prevenção de desastres no país, na cidade, isso aí depende de recursos humanos que também estão muito limitados. Por exemplo, a antiga DEP, que era um departamento inseparado do DEMAI, foi incorporado ao DEMAI e foi totalmente sucateado. Se despediu um montante muito grande de funcionários, quer dizer, reduziu a equipe de trabalho, e isso aí cria uma série de problemas no que diz respeito a atender às necessidades da cidade. Né? Se existem poucos funcionários, a tendência é demorar mais para atender os pedidos. Né? E isso é algo que vem acontecendo já há muito tempo, há décadas. Né? O nosso SUS, ele está sofrendo disso. Né? Então, nós temos que também mobilizar a população no sentido de abraçarem essa ideia do calote da dívida externa, da dívida interna do município. Porque isso aí vai nos dar possibilidade, unido a essa articulação que nós vamos ter com a população, uma vez acontecendo isso, nós vamos ter muito mais força para reivindicar que as nossas propostas sejam aceitas, né, e aplicadas. Temos ainda 4 minutos de entrevista, vamos falar um pouquinho sobre educação. Tem muita criança hoje, né, pequeninos que não têm onde ficar para o pai e a mãe irem trabalhar, né, as creches, escolas fundamentais. Como resolver isso? Essa resolução vai contemplar principalmente as mães, né, porque os companheiros, geralmente eles têm emprego, né, e essas mães, elas têm dificuldade de conseguir emprego justamente porque têm crianças pequenas e não têm onde deixar. É claro que tem que haver uma ampliação da construção de creches, né? E, assim, creches que prestem esse tipo de serviço sem onerar essas famílias que já são famílias que vivem com dificuldade. Né? Uhum. Então, nesse sentido, seria a ampliação do número de creches. Mas, para isso, voltamos ao problema do dinheiro. Né? Exato. Que só pode ser resolvido com medidas radicais como essa do calote da dívida externa. Transporte aqui na capital gaúcha, né? Embora tenha o aplicativo de transporte, o Uber, se não tivermos, por exemplo, um transporte em ônibus, né, a coisa não vai funcionar. Tem que melhorar. Sim. Nós pregamos, por exemplo, o cancelamento desses contratos com os empresários da iniciativa privada. Uhum. E achamos que esses serviços essenciais, e nós acreditamos que o transporte público é um serviço essencial, isso tem que ser gratuito e que tem que ficar, vamos dizer assim, na esfera da administração pública. Isso não deve ser um assunto privado. Nós não podemos deixar que esses serviços essenciais fiquem nas mãos de capitalistas que só pensam em lucro. Nós temos que beneficiar a cidade, a população. Nós temos que garantir o ir e vir. Né? E o garantir o ir e vir não é garantir o ir e vir a pé. Né? O poder público tem que fornecer um conjunto de linhas de ônibus que funcionem bem, porque isso aí, inclusive, vai facilitar a mobilidade dentro da cidade. As pessoas que tiverem confiança no transporte público, muitas delas vão deixar os seus carros em casa e só vão utilizar no final de semana, porque o transporte vai ser bom. Temos ainda 1 minuto e meio. Pedi que o senhor fale um pouco do senhor candidato. O senhor trabalhou com o quê? Né? Veio morar quando em Porto Alegre? Já aproveito para fazer as considerações finais nesse minutinho e 15 agora. Bom, eu vou corrigir aquelas primeiras palavras suas. Pois não? Eu sou natural de Porto Alegre. Ah, o senhor é de Porto Alegre. Eu saí de Porto Alegre com 30 e poucos anos. Né?
passei por algumas cidades aí e me radiquei em Curitiba durante cerca de 15 anos. E depois voltou. Mas eu voltei a Porto Alegre fazendo Correto. cerca de 4 anos. Né? E assim, a minha formação, eu sou professor, sou formado em licenciatura plena em História pela PUC, né? E comecei a me envolver com a política, um envolvimento mais efetivo, assim, né? A partir de 2013, quando aconteceram aquelas jornadas de junho em Sim. São Paulo, né? Defendendo aquela... Um ano antes da Copa do Mundo, né? Isso, que defendia as aquela... obras, né? Eram contra os 20% que queriam aumentar o preço da passagem, e aqueles grupos inconformados com isso foram para a rua e começaram a se manifestar. Né? A partir daí eu comecei a tomar um gosto mais, assim, mais chegado, né? A esse assunto, e fui conhecendo pessoas e me envolvendo. Tá bem. Candidato, terminou o tempo. Quero Muito agradecer obrigado. ao senhor, candidato representante do PCO, aqui no estúdio do Balanço Geral. César Pontes. Obrigado, César. Gostaria de só dar um alô para o meu amigo Daniel Abdala. Um abraço para ele. Tá bem, grande abraço então para ele. Muito obrigado por ter vindo e boa sorte para o senhor, viu? Até logo, até uma próxima. Vamos que vamos, Balanço Geral, quarta-feira. Vamos seguir que tem muita notícia, muita informação aqui na tela da Record.